Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Stoica Trading. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI, e vamos lá comentar um pouquinho da bola da vez da semana aqui no canal, que é a Klabin, KLBN11. Estou de olho na Klabin em dois pontos de compra específicos e vou tentar explicar um pouquinho do trade, da ideia de especulação e também a price action, uma ideia um pouco de como olhar a movimentação dos preços. Bom, Klabin, pessoal, perspectiva que eu trago para vocês aqui começa no dia 20 de agosto e termina no momento atual que eu gravo, dia 26 de maio. Tá? O que nós tivemos aqui no segundo trimestre do ano passado? Uma consolidação barra queda, tá? Movimentos bem simétricos foram conquistados pelos vendedores durante toda essa época aqui, e a gente pode separar dois grandes movimentos de baixa como esses aqui nas linhas retas. Tá? A partir do momento que o mercado conseguiu, tá, romper, certo? Deixa eu traçar aqui para vocês, fazer aqui um pivô de alta. Boom! Tá? Tivemos ali o início de um sinal de compra. Tá? O início de sinal de compra. Por quê? Se nós acompanharmos, certo, os topos, topo 1, depois desenhar aqui vários para vocês, topo 2, certo? E topo 3, tá? Terminando ali embaixo com o último topo descendente, nós tínhamos aqui no mínimo uma análise de topos, se não descendentes, iguais, tá? Então um topo triplo aqui, certo? A gente até poderia excluir alguns retângulos aqui e esticar basicamente máxima e mínima aqui como sendo a mesma região, e aí fizemos um topo mais baixo de fato, e o primeiro rompimento para o lado nortista aqui foi exatamente aqui. Então, a partir desse sinal, o mercado poderia já interpretar, analistas gráficos e tudo mais, que estava na hora de ver compras e não mais vendas, né? E se a gente tirar o contexto de agosto e voltar para o contexto aqui de julho, junho, tá? A gente tem um contexto de alta forte, bandeira aqui e rompimento. Bom, pessoal, a partir então desse pivô, o movimento que se deu foi o movimento de alta. Tá? Boom. Certo? Um movimento forte de alta até o ombro e cabeça a ombro atual. Tá? Então, é bem importante explicar para vocês o seguinte, tá? Se a gente tirar o zoom, nós tínhamos basicamente em um período menor do que um ano, tá? 6 meses, vamos colocar assim, o mesmo padrão gráfico, consolidação, certo? Consolidação, eu posso desenhar aqui para vocês a região onde estávamos consolidados, certo? Consolidação de alta aqui, mas no movimento baixista, certo? Então tá aqui, consolidação, boom. Rompemos para cima. Nesse momento também havia consolidação, tá? Só que o rompimento se deu para baixo. Tá? Então, duas mudanças de mercado importantíssimas, tá? Importantíssimas. Beleza, pessoal? Bom, vou olhar quedas, eu olharia quedas a partir, tá, do rompimento, já passei para vocês nos vídeos aqui, a partir desse rompimento aqui. Bom, então, a partir desse dia aqui, eu poderia olhar quedas durante os pregões, só que a Klabin não deu oportunidade nenhuma de queda, no meu ponto de vista, na minha maneira de analisar mercado. Tá? A Klabin deu pouquíssimos ou nenhum, tá? Principalmente para swing trade, que é o foco aqui do canal, pessoal, oportunidade de queda. Por quê? Porque ela simplesmente já está fazendo aqui, se nós utilizarmos uma linha reta, tá? Praticamente, tá? Um ABCD, tá? Já foi concretizado, ou seja, alvo, um dos primeiros alvos que eu tenho, basicamente já foi conquistado. E pós-rompimento, nós não tivemos, pós esse rompimento aqui, nós não tivemos nenhum pullback. Ou seja, antes de bater no alvo, a gente não teve nenhum pullbackzinho para cima aqui, para depois voltarmos a cair. Então, sem esse movimento mínimo aqui, tá, para eu colocar o meu stop de repente acima do último ombro, do topo ali, eu não entrei, não há como entrar, tá? Não há interesse de venda e eu particularmente não tenho interesse nenhum em vender a Klabin, em hipótese alguma. Tá certo? Bom, qual que é o desenho do trade então, pessoal? Eu tenho duas regiões importantíssimas e aqui eu quero traçar o porquê das regiões, mesmo sabendo do rompimento e do momento de baixa da Klabin, que está aqui, então região amarela, né? Região onde atualmente é dominada pelos vendedores. Espero que em algum momento
seja dominada pelos compradores novamente. Mas aqui é alvo, tá? Alvo de compras que eu vou tentar explicar, que vão se basear muito nessas regiões aqui. Regiões, então, do terceiro trimestre de 2020. E para isso, vamos lá para o gráfico de 2 horas, tá? Onde eu trago mais oscilação para vocês. Tá? Então, todo esse movimento de consolidação aqui foi rompido exatamente no dia, tá? 14 de maio, e desde então esses pullbacks, pessoal, não foram suficientes para mim, tá? Entrar na ponta vendedora, por exemplo, ou ficar atraente na ponta vendedora. Então, o que eu vou olhar? Eu vou olhar, tá, para o retorno aqui em 2 regiões. Quais são essas 2 regiões? 25 e 23, 24 e 4 ou 23 e 86, 23 e 64. Então eu tenho 2 regiões onde eu quero olhar os compradores aparecendo, tá? Bom, região 1, região 2, tá? Stop das operações inicial sempre aqui abaixo dessa mínima, tá? Que foi a última mínima da consolidação do segundo trimestre, tá? Então, muito norteado aqui, tá? Eu diria para vocês que o primeiro stop, tá, teria aqui aproximadamente, vamos supor, uma entrada perfeita ali, teria R$ 2,72, tá? Tendo aí 10% de queda a partir do ponto, e o outro stop um pouco mais generoso, R$ 1,30. Então, tanto faz se cair ou não, tá? A ideia é que eu tenho 2 regiões aqui de aportes, com o stop já definido bem antes dos preços chegarem, e se chegarem lá, tá? Só para trazer para vocês, então, o risco estaria um risco dessa magnitude, tá? Importante saber risco antes de qualquer tipo de especulação, e o outro risco está aqui, tá? Eu tenho 2 estratégias, então, tá? Ou 2 maneiras de se interagir com o mercado, tá? Uma aos 25 e 23, 25 e 4, olhar por gatilhos compradores, vou dar exemplo de um aqui para vocês, tá? Tendo o risco X, e a outra fazendo mais um aporte para diminuir meu médio ali em 23, 36, 23, 64, tá? Ou só operar no 25 ou só operar, ver gatilhos de compra no 23. Parte do operador isso. Então a gente tem o controle, pessoal, total sobre o gatilho e o risco, tá? A gente só não tem o controle depois que a gente entra na operação. Tá? A gente tem controle no gatilho e risco pré-operação, e quando estamos na operação podemos também trabalhar com um alvo pré-determinado. Tá? Mas a movimentação e quanto tempo vai demorar para se atingir ou o risco ou o alvo, a gente não tem controle. Então é bem importante trabalhar muito, tá, a sua operação antes de apertar botão, porque depois você aperta o botão, a grande oportunidade, vamos dizer assim, o viés emocional é muito grande. Tá? Então aqui a gente está sendo racional. Tá? Risco, certo? Onde eu quero entrar, definir o meu risco, porque eu tenho um risco técnico aqui, abaixo dessa mínima, abaixo dos 22,60 aqui, tá? E região de entrada em azul. Agora o alvo, pessoal, o primeiro alvo de todos, tá? Eu vou ter já definido, antes de falar do gatilho, tá? Exatamente nessa consolidação atual, tá? Então 26,11, 26,38, tá certo? Depois, é que eu posso escolher se eu vou querer fazer parcial ou não. Depois, região amarela, tá? E o final, sem ser pró-tendência. Por que pró-tendência? Estou respeitando esse ombro, cabeça-ombro de venda, tá? O final, alvo final, então, de uma especulação bem sucedida para mim, se daria aqui em R$ 28,99. R$ 29,00, R$ 28,99, confraternizando aqui as mesmas regiões do ombro, cabeça-ombro de queda. Legal, pessoal. Deixa eu descer para 1 hora, tá? E talvez para uma especulação da Klabin eu até vá para os 15 minutos, 30 minutos, tá? O que eu vou querer enxergar então? Bom, tenho 2 opções, tá? Se os preços de fato vierem para essa região em azul, tá? Vou esperar os candles de fato invadir. Regra número 1, precisa invadir pelo menos uma das regiões, precisa romper ou tocar em uma das regiões, vamos supor que faça isso daqui. Tá? O que eu vou esperar é um fechamento de um candle comprador acima de uma máxima anterior. Então vou esperar o que os americanos chamam de higher high, higher low, né? Um fechamento maior do que o anterior. Tá? Então se nós tivéssemos essa figura, esse candle aqui, por exemplo, deixa eu ver se consigo juntar ele aqui. Aí. Bacana. Eu vou precisar de um candle verde,
tá? Que supere a máxima do anterior. Então, vou pintar de verdinho aqui. Assim, ó. Bom, aqui é um tipo de experiência que eu posso ter, de envolvimento que eu posso ter com o mercado, tá? E, né, outra regra, deixando um pouco mais complexo, se esse daqui já é um alvo, tá? Já é um alvo, vamos pôr o alvo de amarelo, tá? Se já é alvo 26,11, 26,38, tá? Com certeza, né, eu posso fazer uma especulação com stops na mínima pós-gatilho, tá? Stops na mínima pós-gatilhado, tá? Se eu for trabalhar com isso, se eu realmente for lucrar, ter os meus ganhos totais aqui, por exemplo, nesse 26,11. Por quê? Se eu trabalhar com a expectativa de que tanto faz, se for parcial, tá? Os meus alvos ali no 26,11, e é oficialmente parcial, tá, pessoal? É isso que eu farei. Se der certo, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Bom, certo. Eu não preciso colocar o stop, eu não vou colocar o stop aqui, tá? Por quê? A minha ideia é que sim, se os preços fizerem isso, eu posso pegar um pouco dos meus lucros aqui, mas vou estar torcendo, né, para que esse preço volte a cair, para que eu possa encher mais o carrinho, tá? Lá embaixo, em 23,86, 23,64. Então é importante eu fazer essa parcial aqui psicologicamente também para liquidez, tá? Posso ter de novo líquido, a grana que eu coloquei no mercado alocado na Klabin. Faço uma parcial, mas eu não faço a total. Por quê? O mercado pode muito bem ir para o segundo e terceiro alvo. Logo após, né? Eu ficarei não tão feliz porque eu não encho a mão aqui, tá? Não tenho a minha posição total aqui porque eu sei da segunda região. Então eu trabalho, tá, essas duas hipóteses. Eu tenho controle total sobre o que eu espero e como me relacionar com o mercado, tá? Não vai ter um quê tão enorme assim, né? Vamos traçar aqui um pouquinho mais próximo da realidade. Beleza, vamos supor que o mercado tem essas duas opções, tá? E aqui também, né, caso ele venha para baixo, eu só vou fazer um novo aporte, tá? Diminuindo o meu médio, por exemplo, tá? Caso nós tenhamos aqui, de novo, um gatilho. Bom, isso pode ser no 15 minutos, no 30 minutos ou no 1 hora, nesse gráfico mesmo que vocês estão vendo. Tá bom, pessoal? Depende aí do meu feeling, isso depende muito do operador, tá? O importante é que seu backtest tenha muito claro qual o gráfico que você entrou, expectativa, retorno e tudo mais, risco, retorno e tudo mais, completinho. Tá? Então aqui é uma ideia, pessoal, no meu ponto de vista, bem completa de trading, tá? Interação com a Klabin como trader e não como investidor. Esse é o foco do canal aqui, mais focado para vocês, especuladores de mercado, né? Eu estou aqui tentando projetar um movimento onde o mercado pode fazer ou não, mas a estratégia está pronta, tá? Eu sou então passivo no mercado. O mercado que vai dizer se eu vou entrar na operação e depois, se caso eu entre, se eu vou ganhar ou perder, tá? Então trading, pessoal, não deve ser algo, principalmente swing trade, tá? Ser algo ativo, principalmente depois que você startou a ordem. Você tem que ter muito antes de startar a ordem o seu risco, suas áreas de entrada, né? Então tem também mais uma expectativa aqui, bom, certo? Posso entrar aqui também. E a gente vai tendo as regiões como parcial, igualzinho, tá? Então eu tenho muito antes, não sei quanto tempo vai dar esse vídeo, tá dando agora 13 minutos, pessoal, em 13 minutos eu tenho especificamente o que eu quero fazer na Klabin, tá? Posso de repente colocar aqui uma ordem, tá, não tá rolando ordem nessa conta grátis, mas enfim, posso ter que colocar uma ordem aqui, já cadastrar um stop, enfim, eu decido como interagir com o mercado. Espero ter passado para vocês uma ideia de especulação robusta e pelo menos completa, na minha opinião. Se vai dar certo ou não a gente não sabe, sobre a Klabin, tá? Essa é a ideia, esse é o intuito desse canal aqui, pessoal, trazer um pouquinho de educacional aí para o pessoal de especulação. Um grande abraço, tchau, tchau.